Bom dia, pessoal, né? Vamos lá gravar nossa aula. Quem lembra de mim sou eu, professor Elton Dantas, né? Vamos gravar a aula de novo, tá aqui meu nome, acho que eu botei aqui na minha cabeça. E hoje, como vocês já viram aqui também, né? Acho que aqui ou aqui, como vocês já viram também, a gente vai responder aí umas questões. E eu vou responder de novo, né? Porque eu vou dizer aqui um segredo para vocês. Eu gravei essa aula todinha, mas eu esqueci de apertar o botão REC. Então, vou ter que falar de novo. Pronto, contei o segredo. Vamos lá, vamos continuar, vamos meter bronca nessa aula. Para mim, pela segunda vez. Bora lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver é essa questãozinha aqui, né, da Mafalda, né? Cadê? Aqui, pronto, da Mafalda. E aí, aqui, né? Vamos ler. Vamos ver aqui o que ela traz. Primeiro, observe na tirinha abaixo o diálogo entre as personagens Mafalda e sua amiga Susanita. Então vamos ler aqui, né, a tirinha, né, cada um dos quadrinhos. Primeiro quadrinho, vem a Mafalda e a Susanita aí passam pelo morador de rua, né, pelo mendigo, dão aquela olhada e a Mafalda diz: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a Susanita responde: eu também. Aí a Mafalda diz: deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. A Susanita diz: para que tudo isso? Era só escondê-los. E aí, embaixo, né, a gente vem aqui com alguns verbetes do dicionário. Então vamos ler. De acordo com o dicionário eletrônico, o termo preconceito pode ser definido das seguintes formas: 1. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. 1.1. Ideia, opinião ou sentimento desfavorável formado sem maior conhecimento, ponderação ou razão. 2. Atitude, sentimento de natureza hostil, assumindo consequência de generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo medo, pelo meio, intolerância, por exemplo, contra um grupo religioso, nacional ou racial. Então ele traz esses dois verbetes e eles vão relacionar esse verbete de intolerância com a tirinha da Mafalda, certo? Então, aqui, continuando, né, ele diz assim: agora converse com seus colegas. Quem fez só, beleza. Quem conversou com os colegas aí pelas redes sociais, melhor ainda. Na sua opinião, na opinião de vocês, a tirinha apresenta alguma forma de preconceito? Aqui a gente vê um preconceito bem velado, né? Um preconceito que na sociedade atual acaba não sendo tão exposto, que é o preconceito que a Susanita revela aqui no último quadro. Ela diz assim: para que dar tudo isso para os pobres? É melhor só escondê-los. Então tem um preconceito, porque se a gente olhar essa fala da Susanita, né, ela pode se encaixar na segunda definição, no segundo verbete aqui do dicionário, porque ela acaba apresentando um certo sentimento de hostilidade, né, e de intolerância com relação àquele mendigo, né? Ela simplesmente deixa ele para lá, esquece que ele é um sujeito que sofre com a condição dele, né? Então ele passa por grandes penúrias, né? Sente sofrimento, frio, dor na condição dele de mendigo, né? Então ela não se importa que ele tenha uma condição melhor, ela simplesmente quer que esconda ele. Então tem sim, né, um preconceito aqui da Susanita, que para a maioria das pessoas é um preconceito mesmo escrachado, mas na sociedade brasileira, né, ele passa ali como se não fosse preconceito, tá certo? Então coloquem aí, vocês podem botar assim, mostra que uma fala mais mostra intolerância e hostilidade por parte da amiga da Mafalda em relação aos pobres, né?
Então, comece daqui, uma fala que mostre intolerância, certo? B. Vocês acham que a Mafalda concorda com a opinião de Susanita? Por quê? Obviamente que não. A gente consegue perceber aí que a Mafalda é gente fina, né? Não tem esse negócio de preconceito com a Mafalda, né? Vocês acompanham as tirinhas da Mafalda, a Mafalda é rock and roll mesmo, gente fina demais. Então a Mafalda não é preconceituosa. Então aqui, né, no segundo quadrinho da Mafalda, ela mostra que não é escondendo a pobreza que a gente vai resolver. Para ela, para a Mafalda, você tem que dar coisas para aqueles pobres, né? Dar condições para que aquele pobre saia daquela situação. Então, a Mafalda não concorda com a visão da Susanita, né? A Mafalda não é preconceituosa. A Mafalda é progressistazão, gente boa. Então, botem aí, não, pois a visão de como deve lidar com os pobres é totalmente diferente da dela, da Susanita. Aí a gente pode perceber nas tirinhas anteriores, né? Vamos para a C. O modo de pensar de Susanita estimula a desigualdade social? Por quê? A pergunta é quase que retórica, né? Já bota ali para você meter um simzão de cara. Então, a Susanita, sim, né? Ela estimula a desigualdade social. Porque se você não debate a pobreza, se você não debate sobre determinados assuntos, aqueles preconceitos, o chamado establishment, né? O que já acontece tende a manter-se acontecendo. Então, se a gente tem uma situação de pobreza e ninguém se mexe para mudar isso, é natural que a situação de pobreza daquelas pessoas permaneça, né? Se perpetue através dos tempos, né? Então, esconder, que é o que a Susanita propõe, não, melhor escondê-los. É uma atitude que vira e mexe a gente vê acontecendo, né? Pegam os mendigos e tiram dos locais de vamos dizer assim, de maior visibilidade de uma cidade ou de um país, né? Então a gente aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente vê uma quantidade menor de mendigos nos lugares nobres, né? Ou de turismo. A gente não vê muitos mendigos, porque eles são, assim como a Susanita diz, eles são retirados daqueles lugares, né? Para esconder mesmo. E isso perpetua, né? Porque ninguém faz nada, já que ninguém vê. A própria sociedade, que no geral eu tendo a entender que é uma sociedade que não gosta dessas situações de ver pessoas pobres, se você deixa essa pobreza escancarada, ela vai tender a pedir que os governantes resolvam essa situação. Agora, quando você esconde, a sociedade pensa que a maioria da população vive como ela, tem como o seu padrão, o seu modo de viver, o seu modo de pensar como um modo único, né? Acaba pensando que não existe pobreza, então não faz nada para mudar, não faz nenhuma exigência e a pobreza tende a se perpetuar. Então a visão sim da Susanita, ela estimula a desigualdade social, pelo menos a manutenção da existente. Vamos para D. Dzinho aqui. Com base nas tirinhas e nos seus conhecimentos, relacione medidas que poderiam ser tomadas para proporcionar bem-estar, como fosse mencionado por Mafalda, ao personagem do primeiro quadro. Então, cada um de vocês podem colocar a opinião de vocês, né? O que é que se pode fazer para acabar com a pobreza? A Mafalda ela já dá aí, né, nas tirinhas dela, um bom caminho. Ela diz, né, trabalho, casa, proteção e bem-estar. Concordo com a Mafalda. Então, se a gente pensa na sociedade brasileira hoje, a gente tem casa sobrando, né, enquanto a gente tem muita gente na rua. Poderia fazer aí um jogo, né, para colocar essas pessoas dentro de casa. Trabalho também era uma coisa que devia ser fundamental, que o governo tinha que dar prioridade, mas um trabalho de qualidade, né? Não uma escravidão moderna, um trabalho que desse condição para que a pessoa vivesse bem.
né? Então, para acabar com a pobreza, é preciso que haja uma articulação de vários setores públicos e privados aí dentro da sociedade capitalista moderna, né? E antes de tudo é preciso que haja um interesse, né, de toda a sociedade para que acabe com essa questão da desigualdade e da pobreza. Diga-se de passagem, é um assunto que o Brasil vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde, porque vem só aumentando. Isso é uma bomba relógio para o Brasil. Beleza? Então, botem aí a C, né, que eu esqueci de puxar aí para vocês, né? E a D também. Na D eu resolvi aí colocar como resposta oficial somente o que a Mafalda trouxe. Vocês acrescentam, né? Então, da casa, trabalho e proteção para as pessoas. Vamos para a próxima questão. Na segunda questão, ele trazia o seguinte: em duplas, observe a charge e depois responda as questões. A gente tem aqui a chargezinha, né? Produto interno bruto, renda per capita e distribuição de renda. Então, qual é o problema social que a tirinha enfatiza? Justifique a sua resposta. Então, se a gente olhar para pensar, o que a tirinha traz vamos dizer assim, de crítica, né? É justamente a questão das medições. Então, a gente tem aqui, produto interno bruto é uma visão que a gente tem uma visão econômica que a gente tem da sociedade. Se a gente olhasse, esquecesse aqui as outras tirinhas e olhasse só para essa tirinha, a gente ficaria feliz para a economia, porque a gente veria que nós teríamos muitas maçãs para suficiente para alimentar esses meninos que estavam aí, eles ficariam satisfeitos. Se a gente olha também para a renda per capita, a gente veria a mesma coisa, né? Porém, quando a gente olha para a questão da distribuição de renda, a gente vê que um acaba levando mais maçãs do que o outro. Claramente uma referência ao que acontece normalmente, né? Que a desigualdade, a concentração de renda na mão de poucos é uma realidade. Então a gente tem muita gente com pouca coisa, né? Como a gente olha aqui para esses três a garotinha, né, e esses outros dois garotinhos que acabaram ficando somente com menos do que meia maçã, e esse outro garotinho que acabou levando a maioria. A distribuição de renda na sociedade brasileira acaba sendo isso aí, uma tirinha extremamente explicativa, né, e que ainda traz conceitos aqui que a gente estudou durante a aula: produto interno bruto, renda per capita e distribuição de renda. Então vocês podem colocar aí, né, que enfatiza a questão da desigualdade de renda ou a má distribuição de renda. E a B, há uma relação entre a crítica da tirinha e o conteúdo do capítulo? Total, porque a gente estudou isso, né? No capítulo a gente estudou o produto interno bruto, a gente estudou renda per capita, a gente estudou distribuição de renda, além de outras questões, como pobreza, né? Os tipos de pobreza, pobreza relativa, pobreza absoluta, né? Então, tem sim, né? Essa tirinha aí realmente é a coluna vertebral do nosso capítulo estudado, certo? Mas vocês podem colocar aí, né, que sim, né, o PIB e a renda per capita não traduzem a realidade, o que dependendo do índice apresentado, podemos ver situações diferentes. Então a gente tem aqui que dependendo de como a gente olha, né, qual as ferramentas que a gente usa para olhar essa sociedade, a gente pode ter numa mesma sociedade uma visão meio que deturpada, né? Aqui a gente teria o que realmente acontece, uma população com pouca alimentação e uns com muito, quando a gente olha para a questão da distribuição de renda. Mas se a gente olhar para os outros índices, como o PIB, por exemplo, a gente olhar para o PIB brasileiro até antes aqui do coronavírus, era um dos 10 maiores PIBs do mundo, um país extremamente rico. Mesmo se a gente olhasse para a renda per capita, a gente veria a mesma coisa, né? Que uma renda per capita é suficiente para uma vida razoável. Porém, a gente vê que na realidade a distribuição desse PIB acaba sendo ruim, né? Há uma má distribuição dessa renda
que o Brasil produz. Beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais ou na plataforma. Eu tô aí para vocês, certo? E por hoje é isso aí, beleza? Valeu, show, se cuidem.